pensar no quanto o crescimento do movimento terraplanista tem incomodado certos líderes de igrejas tradicionais e centenárias? Qual seria o motivo desse levante anti-terra plana, sendo que a mesma defende a cosmovisão bíblica? Portanto, essa teoria da terra plana, ela acaba desacreditando os cristãos diante da sociedade e acaba fazendo dos cristãos pessoas sem entendimento e que não aproveitam o que, pela graça de Deus, são as informações que a própria natureza e a tecnologia nos dão. Não, a Terra não é plana, ela é esférica, ela não é o centro do universo e o Sol não gira em torno dela, ao contrário, ela gira em torno do Sol. Foi assim que Deus fez esse planeta maravilhoso onde nós habitamos. Por que nasceu essa teoria maluca aí? Olha, eu não saberia dizer por que ela surgiu, mas é uma teoria que vai e vem na história da humanidade. É algo bem interessante. E um grupo de defensores, que inclusive gostaria de fazer um debate com o senhor, alega que a indicação bíblica é de que a Terra seria plana. Eu digo o seguinte, esse é um ponto muito importante, pastor Heber. Novamente, a Bíblia não foi escrita para nós brasileiros nem na língua portuguesa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Posso garantir que ele é esférico porque todas as equações da física com as quais eu trabalho, exigem esfericidade. A pergunta dela é o seguinte, ela fala que gosta muito do programa e queria saber do professor se ele acredita na Terra plana. Você acredita, professor, que a Terra seja plana? Jamais eu acreditaria numa coisa tão ridícula, não, absurda dessas aí. Peraí, mas isso aí não está na Bíblia? Tem gente que, na sua imaginação fértil, acha que está na Bíblia, né? Eu fico extremamente chateado e até envergonhado quando eu ouço esse tipo de opinião, porque quando um ateu lê que alguns cristãos defendem a ideia da Terra plana, ele vai pensar assim, bom, eu vou ficar no ateísmo mesmo, porque se for para eu virar cristão e ficar ignorante como eles, então eu não quero ser cristão. E desde quando a mensagem da Bíblia foi deixada para agradar aos homens? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Então, essas pessoas que alegam que a Terra é plana, elas deveriam parar de envergonhar os outros cristãos. Por quê? Simplesmente, elas não podem negar todas as fotos que a NASA tirou do planeta Terra, pelo espaço, pelos satélites, né? Mostrando que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Como é que você vai negar isso? O mais conhecido astrofísico da atualidade negou que a Terra seja uma esfera perfeita. Para ele, a Terra tem formato oblato, como uma pera, contrariando sem querer as fotos e filmagens da NASA. Pear-shaped, pear-shaped, pear-shaped. Então, meu amigo, por favor, eu lhe peço em nome de Cristo, não espalhe essa bobagem. Eu creio que todo pastor de igreja séria deveria disciplinar eclesiasticamente pessoas que fazem uma barbaridade dessas, que ficam afastando os ateus mais ainda da Bíblia, por causa dessas opiniões absurdas. Em Josué capítulo 10, lá é dito que o sol e a lua pararam. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este,
nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, 12 a 14. Mas nós sabemos que os dias e as noites não são determinados pelos movimentos do Sol, mas é pelo giro da Terra em torno do seu próprio eixo. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14. E, portanto, cuidado com esse tipo de teoria absurda, que não pode ser baseada na Bíblia e que traz mais desonra para o cristianismo do que glória para o reino de Deus. Deixe-me afirmar, para longe de qualquer questionamento, uma situação que seria até redundante, até pleonástica. Eu creio na Bíblia Sagrada. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Eu tenho vários exemplares da Bíblia. Esses livros todos estão aqui. São sobre Bíblia, sobre ciência, sobre religião. Eu dedico a minha vida a pregar a palavra de Deus. Agora, eu não preciso defender a Bíblia com coisas indefensáveis. Então, tudo bem. O pessoal está falando que eu disse que a Bíblia afirma que a Terra é plana. Não. O que eu não disse não foi isso. Eu disse foi que, na época bíblica, aquelas pessoas que viviam naquele tempo, havia alguns que acreditavam numa Terra plana, num disco. Estranhamente, curiosamente, tem sido alvo de algumas polêmicas em pleno século XXI. Uma era em que temos aí telescópios espaciais, satélites, viagens ao espaço. Há pessoas que têm se levantado questionando se a Terra realmente seria um globo. E eu fico assim bastante preocupado quando eu vejo algumas coisas como essa, algumas teorias de conspiração que começam a aflorar, né, no meio daquele povo que não deveria aparecer por falta de conhecimento. Já que aumenta o número de pessoas que têm sido enganadas pelo mito da Terra plana. Sim, em pleno século XXI, isso está acontecendo. O pior de tudo é que quem tem defendido essa ideia estapafúrdia em vídeos e textos na internet diz fazê-lo em defesa da Bíblia. Mas por que esses homens que são tão conhecidos no meio cristão, possuem canais no YouTube, combatem algo que, além de ser evidenciado por inúmeras provas, ainda é corroborado pelas próprias escrituras? Talvez por isso. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12:43. Mas nem tudo está perdido. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo estava dando mandamento aos apóstolos que escolhera pelo Espírito Santo, quando de repente foi elevado à vista deles às alturas. E Jesus saiu subindo, gente, a ponto de ser encoberto pelas nuvens. Não pense que ele se escondeu atrás das nuvens para entrar dentro do seu disco voador para partir para a Via Láctea. Não tem nada de pluct-plact-zoom aqui. Ele continuou subindo. Na verdade, ele atravessou todas as camadas atmosféricas. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a exosfera. Sim, eu estou desprezando a ionosfera e a ozonosfera de propósito. Ele passou todas as camadas atmosféricas, que é o que a gente chama de primeiro céu, a Bíblia chama de primeiro céu. Chegou no firmamento onde estão as estrelas de Deus e as águas acima do firmamento. Lembra quando a Bíblia fala do dilúvio, que Deus abriu as comportas dos céus para que as águas acima do firmamento caíssem na terra, né? Os que não conhecem muito a Bíblia chamam isso de espaço sideral. Mas ele atravessou este segundo céu, onde estão as estrelas e as águas acima do firmamento. Chegou no terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso, onde está o trono de Deus. Flexionou os seus joelhos sem sangue e se assentou à direita da majestade nas alturas. Well, what I'm preaching about today is called the flat earth. And I'm sure you guys have heard of this theory before, but I'm sure you've never heard it from somebody who actually studied the Bible.